Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula, nós vamos estudar sobre noções de divisibilidade. Vamos lá? Noções de divisibilidade. Nesta aula, nós vamos ver quando um número é divisível por outro número e quando um número é divisor de outro número. Veja esta divisão. 630 é divisível por 15? 15 é divisor de 630? Vamos resolver esta divisão. Como 6 é menor do que 15, vamos iniciar nossa divisão dividindo 63 por 15. 63 dividido por 15. 15 multiplicado por qual número é igual ou se aproxima mais de 63? Vamos tentar por 4. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Deixamos o zero, levamos 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 15 vezes 4 é igual a 60. É o que mais se aproxima do 63. Escrevemos o 4 no espaço do quociente. 15 vezes 4 é igual a 60. E 60 para 63 faltam 3. Escrevemos 3 embaixo do 63. A seguir, abaixamos o próximo algarismo ao lado do 3, formando o número 30. 30 dividido por 15 é igual a 2, porque 15 vezes 2 é igual a 30. Para 30, nada. Como a divisão é exata, nós dizemos que 630 é divisível por 15. E nós dizemos também que 15 é divisor de 630. Sendo assim, para sabermos se um número é divisível por outro e se um número é divisor de outro número, basta realizar a divisão. Se a divisão for exata, significa que os números são divisível e divisor. Vamos responder esse questionamento. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 630? A conta que nós fizemos responde a esse questionamento. O 15 cabe 42 vezes dentro do 630. E para comprovar, nós podemos fazer uma continha de multiplicação. 15 vezes 42. Vamos verificar que 15 vezes 42 é igual a 630. 2 vezes 5 é igual a 10. Deixamos o zero e levamos 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, igual a 3. 4 vezes 5, 20. Deixamos o zero, saltamos uma casa e levamos 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, igual a 6. Vamos adicionar. 0, 3, 6. 630. Comprovamos que o número 15 cabe 42 vezes dentro de 630. Recapitulando, 630 é divisível por 15 e 15 é divisor de 630, porque a divisão é exata. 630 dividido por 15 é igual a 42, porque 42 vezes 15 é igual a 630. Vejam, verifique se 7.420 é divisível por 18. Vamos realizar a divisão 7.420 dividido por 18, para sabermos se ele é divisível ou não. 7 é menor do que 18. Vamos iniciar dividindo 74 por 18. 74 dividido por 18. 18 vezes qual número mais se aproxima do 74? Vamos tentar por 3. 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Deixamos o 4 e levamos 2. 3 vezes 1,
3 mais 2, 5. 18 vezes 3 é igual a 54. Vamos tentar agora por 4 para ver se aproxima mais do 74. 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Deixamos o 2, levamos 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Percebemos que 18 vezes 4 se aproximou bastante do 74, porque foi igual a 72. Vamos escrever o número 4 no espaço do quociente. 18 vezes 4, 72. 72 para 74, faltam 2. Escrevemos 2 embaixo do 74. Abaixamos o próximo algarismo, que é o 2. Escrevemos esse 2 ao lado do outro 2, formando o número 22. 22 dividido por 18. 18 vezes 1 é o que mais se aproxima, porque 18 vezes 1 é igual a 18. E 18 vezes 2 já é igual a 36, e passa do 22. Logo, 22 dividido por 18 é igual a 1. 18 vezes 1, 18. Para 22, faltam 4. Colocamos o 4 embaixo do 22. E abaixamos o próximo e o último algarismo, 0. Colocamos o 0 ao lado do 4, formando o número 40. 40 dividido por 18. 18 vezes 3, já fizemos a conta, é igual a 54. 18 vezes 2 é igual a 36. Então, o 2 é o número que, multiplicado por 18, mais se aproxima do 40. Vamos escrever o 2 no espaço do quociente. 18 vezes 2, 36. Para 40, faltam 4. Esta divisão não é exata porque o resto não é igual a 0. Sendo assim, nós dizemos que 7.420 não é divisível por 18. E nós dizemos também que 18 não é divisor de 7.420. Veja esse questionamento. Qual o menor número que se deve subtrair, diminuir de 7.420 para se obter um número divisível por 18? Qual o menor número que nós devemos diminuir de 7.420 para obtermos um número que seja divisível por 18? Este menor número que nós devemos diminuir de 7.420 é o resto da conta, o número 4. Se nós diminuirmos 4 de 7.420, nós vamos obter um número que é divisível por 18. Vamos verificar. 7.420 menos 4 é igual a 7.416, não é verdade? Vamos dividir este resultado que nós encontramos por 18. E vocês vão perceber que a divisão vai ser exata, ou seja, 7.416 é divisível por 18. Vamos verificar. 7 é menor do que 18. Vamos iniciar a divisão dividindo 74 por 18. 74 dividido por 18. Nós já fizemos essa conta. 74 dividido por 18 foi igual a 4. 18 vezes 4 é igual a 72. Para 74 faltam 2. Colocamos o 2 embaixo do 74. Abaixamos o próximo algarismo ao lado do 2, formando o número 21. 21 dividido por 18 é igual a 1, porque 18 vezes 1 é igual a 18, é o que mais se aproxima do 21. 18 para 21, faltam 3.
Abaixamos o último algarismo ao lado do 3, formando o número 36. 36 dividido por 18 é igual a 2, porque 18 vezes 2, vamos confirmar. 18 vezes 2, 2 vezes 8, 16. Vamos passar o traço para organizar. 2 vezes 8, 16. Deixamos o 6, levamos 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 18 vezes 2 é igual a 36. Confirmamos. 36 para 36, 0. A divisão é exata porque o resto é igual a 0. Logo, o menor número que nós precisamos subtrair ou diminuir de 7.420 para obter um número divisível por 18 é 4. 4 é o menor número. Quando perguntar qual o menor número que nós devemos subtrair de determinado número para obter um número divisível por outro número, este número que nós devemos subtrair sempre será o resto da conta, correto? Que nesse caso foi o número 4. Vamos para mais outro questionamento. Veja. Qual o menor número que se deve adicionar agora? Adicionar significa somar. Que se deve adicionar a 7.420 para se obter um número divisível por 18. Qual o número que eu devo somar com 7.420 para obter um número divisível por 18? É fácil encontrar esse número. Este número é a diferença entre o divisor e o resto da conta. 18 menos 4 é igual a 14. Então, o menor número que eu devo somar com 7.420 para obter um número divisível por 18 é 14. Vamos somar 7.420 com 14, que vai ser igual a 7.434. Esse número, 7.434, com certeza vai ser divisível por 18. Vamos confirmar. 7.434. Nós obtemos esse número somando 7.420 mais 14, Onde foi mesmo que eu encontrei esse 14? Diminuindo o divisor pelo resto. 18 menos 4 é igual a 14. Veja, pessoal, o resto foi 4. Se o número tivesse 14 unidades a mais, eu formaria 18. E assim, a divisão seria exata. Vamos confirmar. 7.434 dividido por 18. 7 é menor do que 18. Vamos iniciar a divisão dividindo 74 por 18. Nós já fizemos essa conta. 74 dividido por 18. Veja que nós encontramos 4. 18 vezes 4, nós já fizemos a conta, é igual a 72. Para 74, faltam 2. Escrevemos o 2 embaixo do 74. Abaixamos o próximo algarismo, 3, ao lado do 2, formando o número 23. 23 dividido por 18, 18 vezes 1 é o que mais se aproxima do 23. 18 vezes 1, 18. Para 23, faltam 5. 18 para 23, faltam 5. Abaixamos o próximo e último algarismo ao lado do 5, o algarismo 4, formando o número 54. 54 dividido por 18, 18 vezes qual número se aproxima ou é igual a 54? Vamos tentar por 3. 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Deixamos 4, levamos 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 54 certinho.
Escrevemos 3 no espaço do quociente, 18 vezes 3, 54, para 54 nada. Perceberam? A divisão foi exata. Isso significa que 7.434 realmente é divisível por 18. Certo, pessoal? Então, sempre que perguntar qual o menor número que nós devemos adicionar a determinado número para obtermos um número divisível por outro, basta calcular a diferença entre o divisor e o resto, como nós fizemos nesse exemplo. 18 menos 4, 14. Nesse exemplo, 14 é o menor número que a gente pode adicionar a 7.420 para obter um número que é divisível por 18, como nós verificamos fazendo a conta. Correto? Qual o maior número menor que 5.410 que é divisível por 12? Entendeu o questionamento? Qual o maior número menor que 5.410 que é divisível por 12? Para resolver este questionamento, nós vamos realizar a divisão 5.410 dividido por 12. Vamos lá. 5 é menor do que 12, vamos iniciar a divisão dividindo 54 por 12. 12 vezes qual número se aproxima do 54? Vamos tentar por 4. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 12 vezes 4 igual a 48. Se aproximou bastante do 54. 12 vezes 5, com certeza, vai passar. 54 dividido por 12 igual a 4. 12 vezes 4, 48. 48 para 54, faltam 6. Colocamos 6 embaixo do 54 e abaixamos o próximo algarismo ao lado do 6, o algarismo 1, formando o número 61. 61 dividido por 12. 12 vezes qual número se aproxima mais do 61? Vamos tentar agora por 5. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Deixamos o 0, levamos 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 12 vezes 5 igual a 60. Se aproximou do 61. Escrevemos 5 ao lado do 4 no espaço do quociente. 12 vezes 5, 60. Para 61, falta 1. Abaixamos o último algarismo, 0, ao lado do 1, formando o número 10. Quando nós abaixamos um algarismo e não formamos um número que seja suficiente para realizar a divisão, como nesse caso, nós abaixamos o 0, formamos 10, só que 10 é menor do que 12. Quando isso acontece, nós colocamos 0 no quociente. Finalizamos a conta. A divisão não é exata, o resto é 10. Logo, 5.410 não é divisível por 12 e 12 também não é divisor de 5.410. Vamos responder ao questionamento. Qual o maior número menor que 5.410 que é divisível por 12? Para encontrar este maior número, que também é menor que 5.410, basta subtrair de 5.410 o resto da conta. 5.410 menos 10 é igual a 5.400. Esse número, com toda certeza, é divisível por 12. Para verificar, vamos realizar a divisão. 5.400 dividido por 12. 5 é menor do que 12, vamos iniciar dividindo 54 por 12. Nós já fizemos a conta, nós sabemos que 12 vezes 4 é o que mais se aproxima do 54. Colocamos 4 no espaço do quociente. 12 vezes 4, 48, para 54 faltam 6. Abaixamos o próximo algarismo ao lado do 6, formando o número 60. 60 dividido por 12, nós já fizemos a conta. 12 vezes 5 é igual a 60.
Escrevemos o 5 no espaço do quociente. 12 vezes 5, 60. Para 60, nada. Abaixamos o próximo algarismo, 0. Como não é possível realizar a divisão, colocamos 0 no quociente. A divisão, nesse caso, é exata porque o resto é 0. Logo, o maior número menor que 5.410, que é divisível por 12, é 5.400. Como fiz para achar esses 5.400 mesmo? Subtrair o resto da conta 10 de 5.410. 5.410 menos 10 igual a 5.400. Veja agora, qual dos números abaixo é divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo? 15, 16, 27, 32 ou 48? Pensem um pouco. Vamos resolver. 15 é divisível por 3, porque 15 dividido por 3 é igual a 5. 3 vezes 5, 15. A divisão é exata. Agora, 15 não é divisível por 8, porque não há um número que você multiplica por 8 que é igual a 15. 8 vezes 1 é igual a 8 e 8 vezes 2 já é igual a 16. O número 15 é divisível por 3, mas não é divisível por 8. O número 15 não é o número que nós estamos procurando. Vamos analisar agora o número 16. O número 16, por sua vez, ele é divisível por 8, porque 8 vezes 2 é igual a 16. A divisão é exata, 16 dividido por 8 é igual a 2. Porém, 16 não é divisível por 3, porque não há um número que você multiplica por 3 que seja igual a 16. Veja, 3 vezes 5 é igual a 15. E 3 vezes 6 já é igual a 18, não é igual a 16. 16 também não é o número que nós estamos procurando. O número 27 é divisível por 3, porque é igual a 9. 27 dividido por 3 é igual a 9. 3 vezes 9, 27, divisão exata. Porém, o 27 não é divisível por 8. Não há um número que multiplicamos por 8 que seja igual a 27. O número 32, ele é divisível por 8. 32 dividido por 8 é 4, porque 8 vezes 4 é 32. Porém, o número 32 não é divisível por 3, porque 3 vezes qual número é igual a 32? Não há esse número. 3 vezes 9 é igual a 27. 3 vezes 10 é igual a 30. 3 vezes 11 já é igual a 33. 32 também não é o número que nós estamos procurando. Agora, o número 48, ele é divisível por 3, porque 48 dividido por 3 é igual a 16. 3 vezes 16 é igual a 48. Vocês podem confirmar fazendo uma continha. E 48 também é divisível por 8. 48 dividido por 8 é igual a 6, porque 8 vezes 6 é 48. Logo, o número que é divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo é 48. Correto, pessoal? Dando continuidade, vamos ler esta questão. O professor de matemática deseja distribuir seus 48 estudantes em grupos com a mesma quantidade de estudantes para a realização de um trabalho. Entenderam? O professor deseja distribuir 48 estudantes em grupos com a mesma quantidade de estudantes em cada grupo. Continuando a leitura. O professor quer que os grupos tenham no mínimo 4 estudantes, ou seja, não pode haver
menos de 4 estudantes nos grupos. E o professor também deseja que tenha, no máximo, 12 estudantes, ou seja, não pode haver mais do que 12 estudantes nos grupos. A pergunta: de quantas maneiras os grupos podem ser formados? Vamos resolver este problema passo a passo. Primeiro, nós devemos saber por quais números o número 48 é divisível. O número 48 é divisível por, veja, por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12, por 16, por 24 e por ele mesmo, por 48. A divisão de 48 por qualquer um desses números é exata. 48 é divisível por todos esses números listados aqui. E todos esses números são divisores do 48. A seguir, vamos formar todos os grupos possíveis. E depois de formar todos os grupos possíveis, vamos atender à condição do professor. Ele deseja que os grupos tenham no mínimo 4 estudantes e no máximo 12 estudantes. Não pode ter menos de 4 e nem mais que 12 estudantes nos grupos. Vamos formar todos os grupos possíveis. Primeiro divisor, 1. Nós podemos formar um grupo de 48 estudantes. Nós também podemos formar 2 grupos de 24 estudantes cada um, porque 2 vezes 24 vai ser igual a 48. Nós podemos formar 3 grupos de 16 estudantes cada um, porque 3 vezes 16 também é igual a 48. Nós podemos formar 4 grupos de 12 estudantes cada um. 4 vezes 12 é igual a 48. Também nós podemos formar 6 grupos de 8 estudantes cada um. 6 vezes 8 também é igual a 48. Podemos ainda formar 8 grupos de 6 estudantes cada um. 8 vezes 6 igual a 48. Ainda podemos formar 12 grupos de 4 estudantes cada um. 12 vezes 4 também é igual a 48. Tem mais alguma possibilidade? Tem sim. Vejam. Podemos formar 16 grupos de 3 estudantes cada um. 16 vezes 3 é igual a 48. Podemos formar ainda 24 grupos de 2 estudantes cada um. 24 vezes 2 igual a 48 estudantes. E, por fim, nós temos a última possibilidade. Nós podemos formar 48 grupos de 1 estudante. Nesse caso, o trabalho vai ser individual. Bom, pessoal, todos os grupos possíveis foram listados. Agora vamos checar aqueles que atendem à condição do professor de matemática. Ele quer que os grupos tenham no mínimo 4 e no máximo 12 estudantes. Não pode ter menos que 4 e nem mais que 12 estudantes em cada grupo. A primeira possibilidade, um grupo de 48 estudantes, não atende à condição do professor. 48 estudantes é mais do que o máximo que ele deseja, mais que 12. Então, não serve essa possibilidade. Próxima possibilidade, 2 grupos de 24 estudantes, também não atende. 24 estudantes é mais que o máximo exigido, também não serve. Próxima possibilidade, 3 grupos de 16 estudantes. 16 estudantes é mais do que o máximo exigido, também não atende. Próxima possibilidade, 4 grupos de 12 estudantes. Essa possibilidade atende à condição 12 estudantes, no máximo 12, não pode ser mais que 12.
Então, essa possibilidade atende. Está correto. Vamos ver a outra possibilidade. 6 grupos de 8 estudantes. Também atende. 8 estudantes não é menos do que 4 e nem mais que 12. Também atende. Próxima possibilidade. 8 grupos de 6 estudantes. 6 estudantes também atende, porque não é menos que 4 e nem mais que 12. Está correto. Próxima possibilidade. 12 grupos de 4 estudantes. 4 estudantes também atende à exigência. É o mínimo exigido pelo professor. 4 estudantes. Está correto. Próxima possibilidade. 16 grupos de 3 estudantes. 3 estudantes não atende à condição. É menor do que 4 e o mínimo é 4. Não está correto. 24 grupos de 2 estudantes. 2 estudantes também é menor que 4, não atende à condição. 48 grupos de 1 estudante. 1 estudante também, que é o trabalho individual, não atende à condição, porque é menor do que 4. Sendo assim, de quantas maneiras os grupos podem ser formados? Podem ser formados de 1, 2, 3, 4 maneiras. Correto, pessoal? Bem, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero, como sempre, que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, reveja a aula. Aguardo vocês na próxima oportunidade. Até mais!